E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Sextou, hein? Domingo tá logo ali. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Muito boa tarde, gente boa! O Globo Esporte tá chegando para falar muito de Copa do Mundo de Clubes da FIFA e direto do United States of Estados Unidos. Estamos aqui nos Estados Unidos para levar a Copa do Mundo até você com muita informação. Bom, eu tô aqui no hotel onde o Botafogo está hospedado, né? O Botafogo se preparando para essa competição aqui em Santa Barbara, Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Vou mostrar um pouquinho do hotel para você. É bonito, hein? É um luxo só o hotel do Botafogo, uma beleza. O Botafogo se preparando com muita tranquilidade, muito bem instalado para disputar essa competição. Ainda há pouco, nós acompanhamos a saída do time para o treino, um treino fechado. O Botafogo está aí nos últimos preparativos para fazer a estreia na competição no domingo, né? E a gente acompanhou o Alex Telles, aí Cuiabano até deram moral, cumprimentaram, queridos demais, Renato Paiva também. Enfim, Botafogo aí nessa fase final de preparação. Detalhes para você, tem um papo legal com Marlon Freitas, capitão do Botafogo. Falou sobre sonhos, sobre a carreira dele, as dificuldades que passou até aqui e sobre a expectativa para a competição também. Ao longo do Globo Esporte também vou te mostrar imagens aqui da aprazível cidade de Santa Barbara, uma belíssima cidade. Bom, Botafogo estreia domingo então contra o Seattle Sounders. Você vai ver ao vivo na Globo, 10h30 começa a transmissão, 11 da noite. A bola rolando, Sofia Miranda está lá em Seattle, onde o Botafogo vai fazer a estreia contra os donos da casa. Quais são as últimas daí, Sofia Miranda? Oi, Escobar, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Olha só, eu não tô nesse seu luxo todo não, hein? Eu tô aqui na rua, atrás de mim o estádio de Seattle, mas tá maneiro demais porque a gente já tá esperando o time do Botafogo. Seattle que fica bem no norte dos Estados Unidos, a menos de 200 quilômetros da fronteira com o Canadá. O time do Botafogo só chega aqui amanhã, como você disse, ainda vai ter treino por aí, treino fechado. Depois vai ter a apresentação de dois jogadores, dois atacantes, o Joaquim Correa, atacante argentino que estava na Inter de Milão, da Itália, e o Arthur Cabral, que estava no Benfica de Portugal. Dois jogadores aí para reforçar esse elenco do técnico Renato Paiva. Aliás, falando em técnico, sabe quem deu entrevista para o GE. Globo, para o Abre Aspas? O ex-técnico Arthur Jorge, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Se vocês quiserem ver a entrevista completa, é só apontar o celular para esse QR Code que está aqui embaixo na tela. E sabe o que o Arthur Jorge falou? Confessou que está com uma invejinha do Botafogo, que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, olha só. Eu estou a ver esse Mundial de uma forma com alguma inveja, confesso, porque esse Mundial era talvez, juntamente com os dois títulos anteriores, mas era uma prova que eu gostava muito de ter participado, uma prova que eu gostava de estar lá e fiz também a minha parte para lá estar. Mas não há o melhor dos dois mundos e nós temos de tomar decisões, mas vejo isto acima de tudo com grande orgulho, um orgulho grande de ver o Botafogo, de ver grande parte dos meus jogadores fazer parte de uma grande competição como esta é. Tá na história do Botafogo o professor Arthur Jorge, né? Estamos aqui em Santa Barbara, Estados Unidos, nos preparando para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o papo é com Marlon Freitas. Liderança, você é um cara que hoje é um líder. Aquele momento difícil que vocês viveram, do Brasileirão, que acabou não vencendo, que estava com muitos pontos na frente e não venceu. Você já era líder ali? Não posso deixar passar o ano de 23, que foi um ano de muito aprendizado para mim, né? E eu acho que para o clube também. E 24, cara, começou diferente. E eu lembro que o Thiago Nunes me chama e fala assim, tô chegando agora e tal, e eu quero que você faça parte da liderança. Você é um líder. Exato. E naquele momento, para mim, poderia falar não. E eu assumi. E foi uma coisa muito natural, sabe? Essa questão de liderança. Chegou café? Pode chegar, pode chegar. Você sabe que onde eu vou, alguém me oferece café, né, meu? Por causa do cafezinho. E como é que é estar aqui, cara, na primeira Copa do Mundo de clubes? O primeiro objetivo, cara,
Acho que a gente, né, buscar essa classificação. A gente sempre fala que ninguém fica para trás, né? Nós já mostramos isso com jogadores, com um jogador a menos, numa final de Libertadores, um jogador a menos. Vocês já combinaram quem vai ser expulso agora para poder ganhar? Não vai ter nenhuma expulsão, não. Torcedor do Botafogo, esses jogadores por Marlon Freitas, o que eles podem agregar? O que você já sentiu desses primeiros treinamentos com eles, assim? O Montoro, eu vou dizer que é uma joia. É mesmo? Posso chamar ele de uma joia. Tipo Almada? Cara, tem as características do Almada. Claro que o Almada já tá mais que pronto, né, cara? Você vê... Arthur, já treinou? Faz gol. É um cara que a gente precisa criar situações para deixar em condições de finalizar. É um cara finalizador. Como é que joga o Caio? Porque o Caio jogava no Krasnodar, meu irmão. É um zagueiro firme. Também vai nos ajudar muito. Correia, né? Também, porra, dispensa comentário. Posso jogar de um falso 9, enfim, um meia ponta. Então, assim... Até centroavante ele joga mesmo. Exato. A gente falou aqui, você chegou a falar, passou pelo Criciúma, base do Fluminense, Botafogo de Ribeirão Preto. O que você diria para o Marlon, que estava lá no Botafogo de Ribeirão Preto, com esse, talvez, receio? Será que um dia eu volto a jogar num time grande e tal? Eu não era profissional, era jogador de futebol. Jogador de futebol hoje não joga, esquece. Não, tem que ser profissional, alimentação, hidratação, sono. E eu entendi e comecei a ser profissional. E é isso. O futuro é glorioso. Marlon Freitas, gente boa. Obrigado. Muito obrigado. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que estreia domingo. Tá chegando a hora, hein? A ficha ainda não caiu. Tem hora que a ficha não caiu. Acho que só vai cair mesmo quando começar esses jogos aí do Mundial. Jogos que só seriam possíveis lá no PlayStation. Galera, só no videogame. E vai acontecer na vida real, graças aí esse Mundial da FIFA de clubes que vai acontecer pela primeira vez. E o nosso Botafogo pegou a última vaga aqui da América do Sul, contando com a Libertadores. Então o Botafogo vai estar lá. Rapaz! E o Arthur Jorge, hein? Falando que tá com um pouquinho de inveja do Paiva, né? Tá com inveja do Paiva, Arthur. Tá com inveja do Botafogo. O Botafogo vai estar no Mundial, você não. Ó, com todo o respeito, né? O Arthur Jorge, ele tá com o nomezinho gravado na história do Botafogo. O cara ganhou a Libertadores, inédita, e ganhou um campeonato brasileiro que o Botafogo não ganhava há 20 e poucos anos. Então a gente tem que ter todo o respeito também por ele. Só que ele que decidiu sair do Botafogo, foi lá, né, pro time da Arábia, pensou no dinheiro, não pensou talvez no tempo, né, que poderia levar aqui no Botafogo, poderia ter ficado por muito tempo no Botafogo, mas preferiu sair. Agora namora a neta de um ex-botafoguense, de um ídolo do Botafogo, tá no Brasil novamente, pensa em treinar algum clube no Brasil. Por quê? Tá namorando com uma brasileira, ela quer ficar por aqui, o cara vai acabar voltando, foi mandado embora lá. Ó que loucura, hein? Dá pra fazer um filme com né? O Arthur Jorge. Dá pra fazer um Netflix aí, quem sabe, né? Veio pro Botafogo, era pouco conhecido, campeão da América, campeão brasileiro. Cresceu o olho no dinheiro, foi pra Arábia, foi mandado embora. Largou a mulher, pegou a novinha, tá namorando a novinha, ídolo do Botafogo. E agora o Botafogo tá no Mundial e você não. Bom, enfim, são decisões, escolhas da vida, né? Se ele vai se arrepender, por exemplo, de ter largado a mulher pra ficar com a outra, só a vida vai dizer. Se talvez o cara vai ficar mais feliz, né? Porque de repente a gente nunca sabe o que acontece aí entre quatro paredes. De repente o casamento do cara já tinha acabado há anos, a gente não sabe. De repente a vida deles não era boa. E aí, talvez agora o cara tá mais feliz, também não sei. Porque eu sei que o Botafogo tá no Mundial e ele não, porque ele não quis estar. Também vimos a entrevista do Marlon Freitas, né? A gente já viu bastante entrevistas com o Marlon Freitas, que não deixa de ser um ídolo também do Botafogo. Depois de tudo que ele sofreu em 2023, tinha tudo para abandonar o Botafogo ali. 99% da torcida do Botafogo queria que ele fosse embora. Eu era né? Tava puto, chateado. E o cara conseguiu dar uma volta por cima. Uma história linda. Campeão da Libertadores, campeão do Brasil. Tá no Botafogo até hoje. É um dos líderes do time. A gente já aplaudiu bastante aí Marlon Freitas. O Luiz Henrique também participou de um podcast aí, né? Falou muito sobre o Botafogo. Falou que é tratado de uma forma... Ele falou que é tricolor. Todo mundo sabe que ele era tricolor, né? Ele veio da base do Fluminense, o pai dele era fanático pelo Fluminense e ele virou Fluminense por causa do pai. Só que ele não é um fanático pelo Fluminense, ele torce pro Fluminense por causa do pai. Talvez seja só por esse motivo não que ele tenha esse amor todo pelo Fluminense. Aí a torcida do Fluminense fica, Luiz Henrique trocou a gente por dinheiro, não sei o que, virou Botafogo. Não, ele não virou Botafogo. Ele entrou na história do Botafogo. O que ele conquistou pelo Botafogo, ele não conquistou pelo Fluminense.
E ele não vai jogar no Fluminense nem tão cedo. É muito dinheiro para levar para lá e o Fluminense não tem essa bala na agulha. E ele não tem esse amor todo para querer largar qualquer carreira agora para jogar no Fluminense. Mas ele é tricolor, a gente tem que respeitar. Todo jogador tem um time do coração. Botafogo não é o time do coração dele de torcer, mas ele aprendeu a gostar do Botafogo, aprendeu a ter um carinho enorme pelo Botafogo. Ele falou que não gosta de assistir muito futebol e o único time que ele assiste até hoje, desde quando saiu do Botafogo, é o Botafogo. A gente já teve vídeo dele vendo, né, em TV pirata aí, de tela torta, lá onde ele tava, na Rússia, sei lá, e ele assistiu no Botafogo. Então, ele criou um carinho, ele falou que parece que veio da base do Botafogo, não do Fluminense, porque ele é recebido aqui de uma forma diferente, porque justamente o cara foi campeão brasileiro da América. Pelo curto tempo que ele ficou aqui, ele fez história, meteu gol no Flamengo, meteu o Pantera Negra, depois fez, Libertadores brasileiro. O cara destruiu aqui no Brasil. E tá marcado na história do Botafogo, mas ele torce pro Fluminense e não tem problema nenhum. O importante foi os títulos que ele trouxe pra gente. Bom, então é isso, cara. A expectativa agora é em cima. O Botafogo conseguiu ter 3 treinamentos lá nos Estados Unidos, antes dessa estreia aí de domingo. Agora é aquilo, né? É preparação para domingo aí, 11 horas da noite aqui, horário de Brasília, com transmissão da Rede Globo, acho que por boa parte do Brasil. Botafogo estreia no Mundial e a expectativa tá lá em cima. Ô Botafogo, vocês estão me deixando esperançoso, agoniado. Rapaz, que loucura que tá acontecendo, hein? Mas acho que a ficha só vai cair mesmo quando começar o Mundial e eu ver o Botafogo e PSG. Botafogo e Atlético de Madrid. Bom, qual vai ser o placar eu não sei, mas o meu time já vai estar fazendo história. Eu vou ficando por aqui, deixa tudo nos comentários aí que você tá esperando para esses próximos jogos do Botafogo no Mundial, tá? Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fica com Deus, até a próxima. Fui!